Terrilim Salmos, livro 3, capítulo 78. Neste cântico são relatados todos os milagres que Deus fez para Israel, desde a saída do Egito até Davi tornar-se rei de Israel. O ensinamento para Asaf: dá ouvido, minha nação, e a minha Torá. Inclina teu ouvido às palavras da minha boca. Eu abrirei com uma parábola minha boca, pronunciarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e sabemos, e nossos pais contaram para nós. Nós não ocultaremos dos filhos deles, até a geração final, relatando os louvores do eterno Adonai Elohim, seu poder e suas maravilhas que ele forjou. Ele estabeleceu um testemunho em Jacob, e uma Torá colocou em Israel, que ele comandou a nossos pais para torná-la conhecida a seus filhos, de modo que conheça a geração, a última até os filhos ainda por nascer. Eles aparecerão e dirão a seus próprios filhos, para que possam colocar em Deus sua esperança e não esquecer as obras de Deus, mas seus mandamentos manter, para que não tornem-se como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não dedicou corretamente seu coração e não foi fiel a Deus, seu Espírito. Os filhos de Efraim, armados arqueiros de arcos, retiraram-se no dia da batalha. Não mantiveram aliança com Deus e seu ensinamento recusaram seguir. Esqueceram suas obras e seus prodígios que ele lhes mostrou. Na presença de seus pais, ele fez maravilhas na terra do Egito, no campo de Tsoan. Ele dividiu o mar e os fez cruzar, e ele manteve a água como uma parede. Ele os conduziu com uma nuvem durante o dia e toda a noite com uma luz flamejante. Ele partiu rochas no deserto e deu de beber como as profundezas abundantes. Ele produziu correntes de água da rocha e fez descerem como os rios as águas. Mas eles continuaram a pecar contra ele e desafiaram o Altíssimo no deserto sedento. Testaram Deus em seus corações, pedindo mais comida para seu desejo, e falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele bateu na rocha e fluiu a água, e torrentes inundaram. Pode pão ele dar? Pode ele fornecer carne à sua nação? Portanto, ouviu o Senhor e ficou enraivecido, e um fogo foi aceso contra Jacob, e também ira fulgurou contra Israel. Pois eles não tiveram fé em Adonai Elohim, e não confiaram em sua salvação. Embora ele instruísse as nuvens acima e as portas do céu ele abrisse, e choveu sobre eles maná para comer, e o grão do céu ele deu a eles, o pão dos anjos comeu a humanidade, provisões ele enviou a eles para satisfação. Ele fez o vento leste soprar no céu, e ele guiou com sua força o vento sul. Ele fez chover sobre eles como pó, carne, e como areia dos mares, pássaros alados. Ele a deixou cair no meio de seu acampamento, em torno de suas montanhas. Então eles comeram e se saciaram muito, pois seu desejo ele trouxe a eles. Ainda não tinham saturado seu desejo, ainda estava um alimento em suas bocas, quando a cólera de Deus ergueu-se contra eles e abateu seus mais corpulentos. Os escolhidos de Israel ele dobrou. Não obstante, transgrediram de novo e não tiveram fé em seus prodígios. Assim, ele encerrou em vaidade seus dias e seus anos em terror. Quando ele os abateu, procuraram por ele, arrependeram-se e rezaram a Adonai Elohim. Lembraram que Deus era sua rocha e Deus Altíssimo seu Redentor.
Eles o seduziram com suas bocas e com suas línguas ousaram enganá-lo. Mas seus corações não foram constantes com ele, nem foram fiéis com sua aliança. Mas ele, o misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Frequentemente ele retira sua cólera, não despertando toda a sua raiva, pois ele lembrou que apenas carne eles eram, um suspiro passageiro sem retorno. Quantas vezes o desafiaram no deserto e o magoaram na desolação? Repetidas vezes testaram Adonai e do Santo de Israel pediram sinais. Não lembraram sua mão nem o dia em que ele os redimiu do atormentador, nem como ele estabeleceu no Egito seus sinais e suas maravilhas no campo de Tsoã, e converteu em sangue seus rios e suas torrentes de água. Ele as impossibilitou de beber. Ele enviou contra eles uma mistura de animais que os devorou, e rãs que lhes trouxeram a ruína. E ele deu ao gafanhoto os seus grãos e seus exaustivos trabalhos para gafanhoto. Ele matou com granizo seus vinhedos e suas figueiras com geada. Ele conduziu para o granizo seu gado e seus rebanhos para os raios flamejantes. Ele enviou contra eles sua feroz cólera, ira, raiva e aflição, uma delegação de mensageiros maus. Ele aplanou uma trilha para sua cólera. Ele não poupou da morte suas almas, e seus corpos à pestilência ele entregou. Ele golpeou todos os primogênitos no Egito à força primária nas tendas de Ram. Ele fez caminhar como ovelha sua nação. Ele os guiou como um rebanho no deserto. Ele os conduziu com confiança de modo que não temessem, pois seus inimigos foram cobertos pelo mar. E ele os trouxe para seu limite sagrado, montanha esta que adquiriu sua destra. Então ele expulsou diante deles povos e proporcionou-lhes uma propriedade medida e instalou em suas tendas as tribos de Israel. No entanto, eles testaram e rebelaram-se contra Adonai Elohim, e seus testemunhos não observaram. Voltaram atrás e atraiçoaram, como seus pais fizeram, tornaram-se deformados como um arco traiçoeiro. Eles o irritaram com seus altares e com seus ídolos despertaram seu ciúme. Ouviu Adonai Elohim e sua cólera transbordou e desprezou muito Israel. Ele abandonou o tabernáculo de Shiló, a tenda onde ele habitou entre os homens. Ele colocou no cativeiro seu poder e sua glória na mão dos atormentadores. Ele entregou à espada sua nação e contra sua propriedade sua cólera transbordou. Seus jovens consumiu o fogo, e suas virgens não tiveram canção de casamento. Seus sacerdotes pela espada caíram, e suas viúvas não choraram. Então despertou como alguém dormindo o Senhor, como um guerreiro estimulando-se com um cântico de vinho. Ele golpeou seus inimigos para a retirada. Desgraça eterna ele conferiu a eles. Ele desprezou a tenda de Iosef, a tribo de Efraim ele não escolheu, mas ele escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele ama. E ele construiu como os altos céus seu templo, como a terra ele o estabeleceu para sempre. Ele escolheu Davi seu servo e o tomou dos currais do rebanho. De trás das pequenas ovelhas, ele o trouxe para zelar por Jacob. Sua nação é Israel, sua propriedade. Ele cuidou deles conforme a integridade de seu coração, e pela perícia de sua mão ele os conduziu.